Chegamos ao 13º vídeo a respeito de autoridade espiritual. No vídeo passado eu comecei a falar sobre dois casos, eu contei um no vídeo passado e o segundo é a respeito da ofensa. Só que eu já contei a respeito da ofensa que eu recebi ainda quando nos primeiros anos do ministério, quando eu era ainda um obreiro na igreja, e Deus havia me revelado que a doutrina principal da igreja era de homens, não era de Deus, e por causa disso o pastor se ofendeu comigo e num culto matinal de domingo, né, ele publicamente me ofendeu diante das pessoas e eu, como era um crente ainda infantil, me ofendi, né, por causa das calúnias que ele falou de púlpito. E lembra-se que o amor, ele não se ressente do mal sofrido, como está lá em 1 Coríntios 13:5. Mas eu era criança ainda, né? Espiritualmente. E não era maduro no amor, não havia sido amadurecido. E por isso, quando ele falou mentiras, calúnias, né, me ofendendo, eu me ressenti desse mal. Eu não tinha mais comunhão, né, com as pessoas, porque como é que eu podia permanecer na igreja depois disso tudo? O ambiente se tornou muito hostil e eu tive que sair da igreja. E isso causou uma mágoa muito grande. E eu caí da graça, porque nós devemos viver em amor, perdoar. Só que eu era infantil, me ressenti e caí. Eu falei isso no terceiro vídeo já a respeito. Eu não vou repetir aqui, eu só estou lembrando, porque Jesus fala uma profecia no capítulo 24 de Mateus que a gente precisa entender. E eu quero trazer isso à luz para que você entenda o que o Senhor está dizendo. Está lá em Mateus 24, a partir, vamos ver aqui do verso 7 em diante. Porquanto nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, o sentido aqui é ofendidos. Lembra que escândalo, lá no grego, é uma armadilha, uma cilada. Isso se refere a uma ofensa. Então, podemos ler assim, nessa época, muitos ficarão ofendidos, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente, se ofenderão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, outras versões diz iniquidade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Agora vamos entender o que o Senhor está falando aqui. Esta é uma palavra profética para nós. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Eu fui afligido com a ofensa e condenado à morte. Por quê? Porque no momento que eu recebi a ofensa, espiritualmente eu morri. Entenda isto. E sereis odiados por todas as nações, né? Por todo lugar que eu andasse, eu via um erro, eu via o engano. Então eu falava e a pessoa, o líder, né, me odiava. Numa igreja eu fui apedrejado, eu já contei aqui. Então, numa outra igreja, né? Então, por quê?
porque eu via o engano. Então eu ia falar, pronto, a pessoa já não aceitava. Lembra aquilo que Jesus fala, né? Lá em João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, tanto Jesus como João Batista vai falar a mesma coisa. Eu só vou ler aqui, lembrando o caso, né? Ele falando a Nicodemos, João 3,11, em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. As pessoas não aceitam. João Batista, no mesmo capítulo, vai falar, ele está falando aos discípulos dele, mas essa palavra é profética, se refere a nós também. Quem vem das alturas está acima de todos, verso 31. Aquele que vem da terra é terrestre, fala da terra, quem veio do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. É o mesmo que Jesus falou. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. E você vai ver a mesma coisa no capítulo 1 de João, no verso, eu lembrei agora aqui. Aqui é João, o apóstolo, falando, né? Ele veio para os seus, né, para o que era seu. Verso 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Você vai ver que lá em Apocalipse capítulo 3, quando fala da igreja de Laodiceia, Jesus também está dizendo, eis que estou à porta e bato. Quer dizer, abra a porta da comunhão, para ter comunhão com Ele. Se você recebe o Senhor para ter comunhão, Ele vem para cear contigo. Lembra que ceia é momento de comunhão. Então, voltando lá para Mateus. Então, o que acontece? Verso 9, 24, 9 de Mateus. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Eu fui condenado à morte com ofensa. Porque aí eu caí na armadilha de Satanás e morri espiritualmente. Fiquei na prisão. Lembra-se lá em Mateus capítulo 5, do verso 20, 21 em diante, que Jesus fala a respeito da ofensa. Depois ele explica que, numa parábola, né, que se uma pessoa não perdoar, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará. Então nós ficaremos presos junto aos atormentadores até que paguemos o último ceitil, até o último centavo. E não tem como pagar uma dívida monstruosa, gigantesca. Só o Senhor pode pagar essa dívida. Então a gente tem que clamar ao Senhor por perdão. Lembra-se? Eu já contei a respeito disso. Mas voltando ao tema aqui de capítulo 24 de Mateus. Então, e sereis odiados por todas as nações, por todas as denominações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, lembra? Falei, ofendidos. Eles se ofenderão mutuamente, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Alguns anos atrás, eu soube de um pastor, perdeu um grupo de ovelhas da sua igreja e essas ovelhas foram para uma igreja próxima. Sei lá, talvez uns 500 metros, nem isso, distante. E ele ficou muito magoado por causa da saída desse grupo, e o outro pastor recebeu aquele grupo sem cerimônia, né? E
isso deixou muito ofendido. Ele acabou trocando farpas com um outro pastor, né? Porque ele se sentiu defraudado, né? O pastor não deveria ter recebido as ovelhas, né? Deveria ter falado com ele, conversado com ele. O pastor não, abraçou as pessoas, e isso é ruim, porque os irmãos eles devem ter sempre comunhão. Se eu realmente estou ligado ao cabeça, eu não vou receber pessoas que saíram de um grupo para vir sem conversar com o pastor de lá. Não é certo fazer isso. Eu estaria furtando as ovelhas daquele pastor. Embora as ovelhas não pertencem a ele, todas pertencem ao Senhor. Mas quando a gente tem maturidade, a gente entende que a unidade é o fundamento principal da vida cristã, a unidade. Lembra-se de João Batista, o que eu falei outro dia, né? Que ele disse que a satisfação dele era ouvir a voz do noivo. Agora, o fato de quem está ganhando mais pessoas, isso não é importante para nós. A nossa alegria, a nossa satisfação é ouvir a sua voz. Se eu estou ouvindo a sua voz, eu estou tendo comunhão com o Senhor. E isso me basta. A minha alegria, a minha satisfação é ouvir o meu Senhor. Então, se uma pessoa se ofende, ela não está caminhando no amor. Por isso, eles se entregarão mutuamente. Então, um desses líderes, né, denominacionais ficou ofendido com isso e falou algumas coisas que não devia do outro líder. E esse outro líder, ao ouvir isso, trocou farpas uns com os outros, entendeu? E eles se tornaram que inimigos. Se odiarão mutuamente. Lembra-se na primeira carta de João que ele vai falar. Aquele que odeia o seu irmão não conhece o Senhor. Ele anda nas trevas. Ele é um assassino. Se você não ama o seu irmão, você é um assassino. João vai falar isso na sua primeira carta, lá no capítulo 4. Mas continuando, nessa época muitos ficarão ofendidos, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, veja, por causa disso eles caem da graça e se tornam o quê? Falsos profetas. Por quê? Porque eles saíram da luz e vão para as trevas. Lembra que eu falei isso no vídeo passado. Então, numerosos falsos profetas surgirão. Veja, Jesus está ligando justamente essas ofensas com isso. Então surgirão numerosos falsos profetas e enganarão a muitos, porque agora ele está nas trevas, então ele está no engano, ele está debaixo do espírito do erro, ele não segue mais o Senhor, ele está nas trevas. E por causa da multiplicação da maldade, né, o amor da maioria das pessoas esfriará. Porque se você não tem comunhão com o Senhor, você não recebe o amor de Deus que é derramado pelo Espírito Santo, como diz lá Romanos 5,5. Se eu tenho comunhão, o amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Então eu ando em amor. Mas se a comunhão é cortada, o Espírito Santo não está mais na minha vida dirigindo, porque eu caí. E eu preciso me arrepender. Lembra-te de onde caíste, volta à prática das suas primeiras obras. O primeiro amor, que é amar o Senhor sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Amém? Então eu queria muito trazer isto, né, falar a respeito disso, porque eu tenho visto muito disso, né? Um grupo sai da igreja e acaba ofendendo o pastor, e o outro, né, pastor recebe aquele grupo sem comunicar, sem falar com o pastor. Ó, nós somos irmãos, temos que andar em comunhão. E eles agora estão em inimizades. Ambos não servem mais ao Senhor, servem às trevas. Até o próximo, em nome de Jesus.